Começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do movimento sindical através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com o advogado Dr. Fernando Souza e a gente vai falar sobre aviso prévio. Oi, doutor Fernando, prazer recebê-lo de volta ao programa Trabalhador em Foco. Olá, Carla, prazer é todo meu. Bom estar aqui de volta conversando com você e com o pessoal. Maravilha. Vamos começar pelo básico. A princípio, esse tema pode parecer muito simples. Eu vou te fazer a primeira pergunta e aí acabou o papo. Mas, na verdade, tem várias nuances, vários detalhes. Mas vamos lá. Afinal de contas, o que é o aviso prévio? Então, é interessante você falar sobre isso, né, que tem todo um contexto histórico de criação, né, dos direitos trabalhistas e etc. E o aviso prévio, todo mundo sabe, pelo menos assim, de forma simples, que é quando uma parte, o empregado ou empregador, avisa ao outro que ele vai parar de trabalhar, ele vai encerrar com as atividades dele ali. É um direito trabalhista previsto na CLT e que vem evoluindo no decorrer dos anos, né, da sua criação, que foi em 1935 até agora, em 2021. Maravilha. Então, é uma coisa que vem lá dos anos 1930. E, essencialmente, qual é o objetivo do aviso? Então, quando ele foi criado, lá em 1935, o objetivo, na verdade, era preservar o empregador, né, o patrão, para que o patrão pudesse se organizar e ter alguém para recolocar no lugar do empregado que estava saindo. Ele ainda tem essa mesma função hoje, mas ele acabou evoluindo dentro do direito do trabalho e hoje também é uma proteção que o empregado tem, justamente de uma hora para outra ele não ser dispensado e conseguisse uma colocação no mercado de trabalho, conseguir se organizar para a nova atividade que ele vai ter que, né, manejar dali para frente. Legal. Existem alguns tipos de modalidades, né? E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho, com calma, sobre cada uma delas. Queria que você explicasse, tanto para mim, como para o nosso telespectador lá de casa, o que é o aviso prévio trabalhado? Então, vamos lá. Como você falou, existem algumas modalidades de aviso prévio. Isso também, essas modalidades foram surgindo com a evolução do direito. O aviso prévio trabalhado é aquele aviso que tanto o empregado quanto o empregador dão para o outro, avisando, daqui a algum tempo eu vou sair, então já estou te avisando agora com antecedência, eu vou ficar trabalhando até eu terminar esse período que eu avisei. No término, a gente faz o nosso acerto de contas. Tecnicamente é isso, você trabalha durante esse período que você está avisando. Além desse, que é o que a gente continua trabalhando, o trabalhador continua laborando cotidianamente, existe o aviso prévio indenizado, e aí eu queria que você falasse sobre esse. Então, indenizado é justamente quando você não vai trabalhar e você precisa se desligar, né? Ou o empregador vai te desligar, ou você, como empregado, está saindo da empresa. Ao invés de você cumprir aquele prazo ali, que seria do aviso, as partes vão fazer a quitação, o pagamento desse valor. O empregador te indeniza, caso ele te mande embora sem você cumprir o aviso, e se você também pedir para sair sem cumprir o aviso, você vai ter descontado esses dias que não foram trabalhados. Então existe a modalidade em que o trabalhador pode não querer trabalhar e aí é ele que arca com isso. Exatamente, quando ele faz o pedido de demissão dele, né? Se ele não dá o aviso prévio para o empregador, ele acaba pagando esse aviso prévio, que seria o desconto desses dias da rescisão dele. Perfeito. Agora, o que é o aviso prévio cumprido em casa? Então, na verdade, não existe essa figura do aviso prévio cumprido em casa. Por quê? A função do aviso prévio trabalhado é justamente que a pessoa que se tenha essa prestação de serviço e a pessoa seja remunerada. Nada mais é que você vai trabalhar 30 dias, por exemplo, você vai receber o seu salário no final daqueles dias. Muitas vezes, para não precisar pagar a sua rescisão dentro do prazo legal, que seria 10 dias depois do aviso da tua dispensa, ele faz o seguinte,
fica em casa e cumpre o aviso em casa. Isso não pode, isso é ilegal. Se fizer isso, esse aviso é considerado nulo. Perfeito. Então, se o empregador manda cumprir em casa, Não pode, não pode pode. não. Você pode dentro quando você cumpre o aviso prévio, você tem umas mudanças na sua jornada de trabalho, mas não existe legalmente a figura de você cumprir aviso prévio em casa. Perfeito. Nessa mudança que você acabou de falar, deve ser basicamente o que a gente o que eu coloquei na pauta, porque eu estava estudando para nossa entrevista para poder entender, afinal de contas, por que o movimento sindical decidiu que aviso prévio era uma pauta tão importante para a gente trabalhar. E aí eu fui entender que no período de aviso prévio pode haver uma alteração da carga de trabalho. E eu queria que você explicasse por que é essa alteração, de quanto de percentual de horas, ou como é que funciona isso na prática? Então, quando a gente fala que o empregador vai dar o aviso prévio para o empregado e ele precisa se organizar para conseguir uma nova posição no mercado de trabalho, obviamente ele vai precisar de tempo para fazer isso. Se ele trabalha todo dia de 9 às 6, de 8 às 5, etc., que horas que ele vai sair para procurar emprego, que horas que ele vai conseguir entrar em contato com as pessoas que ele conhece para buscar essa nova oportunidade. O que a gente tem, na verdade, é uma opção que é dada ao empregado no momento do aviso de dispensa, no momento do aviso prévio. Ele opta ou por reduzir uma semana do total de dias trabalhados no mês, naqueles 30 dias, ou ele vai ter uma redução de 2 horas diárias durante o aviso prévio. Então, se ele trabalha de 9 às 5, ele vai trabalhar de 9 às 3. Ou se ele teria que não, prefiro sair 7 dias antes. Então, ele sairia no dia 23 de agosto, por exemplo, se ele tivesse recebido aviso prévio no início do mês. Então, isso dá a oportunidade de ele procurar o seu novo emprego, a sua nova colocação no mercado de trabalho. Legal. Contudo, aí vem a grande questão. Ele está com aviso prévio, ele vai ter essa redução de carga horária diária, de até 2 horas por dia trabalhado, ou de uma semana, né, no mês inteiro de trabalho, mas quem paga essa conta? O trabalhador recebe menos porque trabalhou menos, ou o empregador é responsável pelo pagamento desse período em que o trabalhador vai estar buscando uma nova colocação? Não, o pagamento é integral, como se você tivesse trabalhado o mês inteiro com as horas cheias. Tem até uma questão que é importante, que se você, no meio do aviso prévio, você consegue achar um contrato de emprego, né, um novo contrato, você pode já antecipar a sua rescisão e você vai receber o aviso de qualquer forma. Ah, legal. É quase um milagre no país que a gente está vivendo, em que Situação. o desemprego está... O número de desalentados está gigantesco, Verdade. mas a gente precisa explicar isso para o trabalhador que está assistindo a gente, que tem essa questão aí na legislação. Que maravilha seria se todos, ao serem demitidos, né, porque a gente está falando do aviso prévio para demissão, conseguissem uma recolocação dessa forma, né? Até uma coisa curiosa, né, quando a gente fala até desse movimento empreendedor, a gente tem muito empreendedor que é uma coisa de vocação e etc. Sim. E a gente tem aquele empreendedor de necessidade, que é a pessoa que foi dispensada, não encontra uma colocação no mercado de trabalho e acaba empreendendo. A gente viu muito disso agora durante a pandemia, né? Muita gente dispensada ou com contrato de trabalho suspenso. Aí aquele empreendedor bem informal de a minha amiga que faz o bolo, que está vendendo agora, etc., que faz o brigadeiro, que faz a feijoadinha vegana e por aí vai, né? É isso aí. É um novo mercado, né? São os empreendedores individuais que surgiram nesse contexto. Sabe que eu já falei algumas vezes aqui no programa, eu sou empresária, eu sou microempreendedora individual. E não comecei porque quis, não. Eu trabalhava na editora Vozes, eu tinha minha carteira assinada e eu estava muito feliz lá. E aí, um dia, eu fui demitida
E aí eu me vi no mercado de comunicação e comecei a trabalhar por conta própria e tal. E quando me percebi, eu já estava me tornando uma empresária. Hoje eu já não trabalho mais sozinha. Eu tenho uma agência de comunicação, mas que na verdade é o meu home office e tal. Mas Uhum. foi bem nessa coisa, né? Não, você não está sozinha nisso, não. Isso Não acontece tô com uma não. Ó, frequência muito maior do que você acha. aqui no Trabalhador em Foco, a gente defende muito essa questão da CLT, do emprego formal, das questões, mas no Sim, meu quadradinho lá no Comunicação Livre, que é o espaço que eu tenho também aqui na TV Petrópolis, eu 99% do tempo converso com gente muito pequena que trabalha por conta própria, porque o mercado de sim. trabalho formal não dá conta de absorver, não dá conta agora de absorver todo mundo, e aí as Uhum. pessoas estão mesmo se virando nos 30. Mas Verdade. voltando lá para o nosso papo do aviso prévio, pelo que eu Aham. entendi, esse é um período para o empregador também se preparar para a saída desse trabalhador, mesmo que esta seja uma opção do empregador, né? Aquilo ali era um cargo ocupado por um trabalhador. Sim. Uhum. Nesse período, o trabalhador deve passar para outro a sua atividade. É isso também, esse aviso prévio? Então, durante o período do aviso prévio, é como se o contrato de trabalho tivesse com a sua vigência normal. Então, todos os princípios e preceitos que se aplicam durante o contrato de trabalho se aplicam durante o aviso prévio. Então, vamos supor que você, como empregado, quer saber, eu não vou passar nada, vou faltar, etc. Você vai tomar advertência, vai tomar suspensão, vai poder ter dia de trabalho descontado do seu salário se você não atuar de forma correta. Então, é importante ter a consciência que o período do aviso prévio é um período de... Vamos supor que aconteça um acidente de trabalho, por exemplo. Você pode ser afastado, ter o teu contrato de trabalho suspenso, prorrogar esse aviso prévio para quando você voltar do benefício. Então, é importante saber que você ainda está trabalhando durante o aviso prévio. Perfeito. Quando eu estava lá estudando, fazendo o meu dever de casa para essa nossa entrevista, uma questão que me veio à cabeça é o que pode ocorrer com esse trabalhador que se nega a passar a informação para o outro profissional que vai assumir o cargo dele após o término do aviso prévio. E aí eu queria que você explicasse isso de forma bem prática para o nosso trabalhador entender que durante o aviso prévio, então, ele continua tendo o contrato em vigência corretamente. Exatamente. E ele não passando o serviço, não passando as informações, ele sujeita às sanções disciplinares que tem na empresa. Então, vai ter lá, se você não fizer isso, eu vou te descontar o dia de trabalho, eu vou te suspender, eu vou te advertir. Então, as mesmas sanções disciplinares são aplicáveis ao caso. Certo. Agora, vou fazer uma situação hipotética, mas para a gente fazer saltar aos olhos essa questão que para o trabalhador pode até hoje ter passado de forma despercebida. Se Uhum. nesse período o trabalhador se nega a atuar de verdade no período do aviso prévio, havendo o pedido formal do empregador, ele pode ser demitido por justa causa? Por abandono de emprego? Cara, abandono de emprego é pouco provável. A grande chance de acontecer é ele ter esses dias descontados dele, até porque já se tem uma previsão para o término do contrato de trabalho. O que a gente tem alguma discussão até doutrinária com relação a isso é se ele comete alguma outra falta grave durante o período do aviso prévio. Vamos supor que você recebeu o aviso como trabalhador, Deus me livre e guarde, você vai acusado de ter furtado alguma coisa, né? Ou acontece uma situação grave com relação a isso. Então, existe uma discussão doutrinária se poderia se aplicar ou não a justa causa. Eu até entendo que poderia, já que, se a gente está falando que durante o aviso prévio você tem a fruição do contrato de trabalho normal, poderia. Agora, já o abandono de emprego, eu entendo que não, porque você vai estar dentro daquele período já do aviso, o que vai acontecer é você perder os dias que você não trabalhou, né? Perfeito. Maravilha. Essa questão da justa causa é uma questão que a gente acabou de conversar aqui no programa Trabalhador em Foco com a advogada Juliana Sardinha, e a gente falou, por exemplo, a gente explicou bem essa questão do que é a justa causa,
quais são os motivos em que levam o empregador a poder ou não fazer a justa causa, e a gente comentou sobre a questão da abertura de uma jurisprudência, digamos assim, por conta da questão da vacinação do Covid, em que para alguns setores já houve um caso em São Paulo de uma mulher que foi demitida em justa causa e que, em segunda instância, ela perdeu, entendendo a questão da vacinação. Outras empresas já estão dando datas limite para trabalhadores se vacinarem, caso contrário, vai haver aí demissão por conta dessa questão. Tem visto muito pessoal de frente da linha de saúde, né, pessoal profissional de saúde da linha de frente do combate à Covid. Eu já vi casos de justa causa, caso ele se recuse a se vacinar. Perfeito. Agora, no caso de justa causa, que é o que a gente está falando, não existe aviso prévio. Afinal de contas, a justa causa vem para punir de forma mais drástica. A gente fala, né, no direito do trabalho que a justa causa é a penalidade máxima que você pode aplicar ao empregado. É o cartão vermelho do futebol. Literalmente. Então, a gente não tem como pré-avisar que eu vou te dar a falta máxima, né? Obviamente, quando a gente fala de justa causa, aí não tem cumprimento de aviso prévio. Certo. Agora, mudando um cadinho, mas já que você falou que não tem o aviso, a gente também pode lembrar que as notificações... Eu me lembro que na época que eu trabalhei na editora Vozes, lá existia um cartão amarelo. E a gente recebia uma notificação, assim, né, um documento mesmo, que era amarelo. Sim. E que aí eles diziam que era cartão amarelo, que era o dano. Eu me lembro muito bem porque eu tomei um cartão amarelo. E eu conto para você de casa que cartão amarelo que eu tomei. Eu tomei o cartão amarelo porque, na época, existia um espaço para fumantes na Vozes, separado com uma fita amarela. E você só podia fumar dentro daquele espaço. E eu era fumante, eu assumo. Não sou mais, tá? E aí, o chefe do departamento pessoal, na época, me viu com um pé do lado de fora da faixa amarela. E eu estava mesmo fazendo um pseudo-protesto de que eu achava aquela faixa amarela absurda. E aí ele falou, Carla, você tá fora. Eu falei, pelo amor de Deus, é só um pé. E aí eu recebi um cartão amarelo. E eu nunca mais me esqueci disso. E aí, trazendo para cá essa notificação, meu cartão amarelo lá na editora Vozes, quando eu trabalhava, se somar vários cartões amarelos, notificações, pode ser dado uma justa causa sem o aviso prévio? Como é que funciona isso? Então, quando a gente fala de justa causa, esquece aviso prévio. Não tem aviso prévio quando a gente já dá justa causa. Na CLT, não existe um regramento específico para como e quando você vai dar a justa causa. O que acontece muito nas empresas, igual você está contando o seu caso da editora, né? Você tem um regimento interno e ali você vai ter uma gradação das faltas. Se você tomar 2 cartões amarelos, na terceira você vai tomar uma suspensão. Tomou 2 cartões amarelos e uma suspensão pela mesma recorrência, a gente vai te dar a justa causa. A ideia dessas sanções disciplinares é justamente você condicionar o empregado a adotar as normas corretas dentro da empresa, a emendar o comportamento dele. Então, a gente só aplica a justa causa quando é uma coisa muito grave ou quando você, de forma reiterada, vem tentando fazer com que o empregado emende seu comportamento e ele assim não o faz. Aí, infelizmente, descamba para a justa causa. Perfeito. Só para contar para o doutor Fernando e também para você de casa, nunca mais coloquei o pé do lado de fora da faixa amarela e também parei de fumar. Né? Emendou duplamente o comportamento. Parei de fumar um pouco depois, mas parei. Tá ótimo, nunca mais com ou sem pé na faixa amarela. E aí, voltando para o nosso papo, que é o aviso prévio, existe regra para o pagamento desse aviso? Então, o pagamento do aviso ele é feito no final, junto com a rescisão do seu contrato de trabalho, né? Certo, um mês normal.
Como um mês normal, como se você tivesse trabalhado um mês normal. Uma coisa que é importante, Carlos, não sei nem se está na sua pauta, se eu vou atropelar ela um pouco, porque em 2011 a gente teve uma alteração na lei e que alterou essa questão do aviso prévio na CLT. Então, hoje a gente tem um aviso prévio proporcional. Né? Quando você completa 1 ano de trabalho na empresa, você ganha 3 dias acrescidos aqueles 30 recorrentes do aviso prévio, você ganha 3 dias a cada ano cada ano de trabalho completo. Desculpa. Nossa, na Vozes isso ia fazer um estrago, porque lá as pessoas trabalham 20 anos. Muitos anos. O máximo que você consegue acumular é durante 20 anos, e você, no máximo, de 90 dias de aviso prévio. Maravilha. E aí que podem ser trabalhados ou indenizados. Isso. A indenização, o valor máximo é de 60 dias. Maravilha. Tá ótimo. Na verdade, eu ia perguntar, e era a última pergunta da minha pauta organizadinha, era como é que a gente calcula o aviso prévio. Porque eu li que existe um cálculo e eu falei, como assim? Não é um salário normal? Então, o cálculo é justamente por essa proporcionalidade que a gente tem agora. Eu já até adiantei, então, um pouco a resposta, que é isso. A cada ano completo de trabalho, você tem mais 3 dias. Então, a gente precisa avaliar quanto tempo você trabalhou. Trabalhei 3 anos, então tem que acrescentar 9 dias até o aviso prévio. Então, serão 39 dias trabalhados. A gente vê qual é o valor do teu salário, divide por 30 e multiplica por 39. Para confirmar se o que a empresa está fazendo e informando de forma assertiva, quando o trabalhador recebe uma notificação, melhor forma é entrar em contato com o sindicato. Eu sempre recomendo isso, cara. Procura o sindicato, ele vai te dar a orientação necessária. Os sindicatos têm um corpo jurídico treinado para isso, vão conseguir fazer o cálculo, conferir se está certinho, ver se ficou faltando alguma coisa, faz uma ressalvazinha, ficou faltando 3 dias aí no teu aviso prévio, não sei o quê. Então, isso te dá uma segurança muito maior. Maravilha. Acho que a gente conseguiu falar muitíssimo bem sobre esse tema, não é? Ou você acha que tem alguma coisa ainda que vale a pena arrematar para o nosso trabalhador que está assistindo a gente? Não, Carla, acho que você conduziu super bem. Eu só estava com essa questão dessa proporcionalidade que realmente é relativamente recente, assim, algumas pessoas não sabem, mas é importante, porque agora a gente pode ter um aviso prévio de 45 dias, etc. Então, faz uma diferença substancial na hora da rescisão do contrato de trabalho. Com certeza. Doutor Fernando, muitíssimo agradecida por mais uma vez despender do seu tempo para compartilhar conosco informações e conteúdo tão importante para o nosso telespectador. Obrigada. Obrigado a vocês, é sempre um prazer, cara. Precisando, é só chamar que a gente participa. Pode ter certeza que eu vou chamar. Obrigada de verdade. Obrigada a você de casa que ficou com a gente em mais esse programa Trabalhador em Foco. Eu volto em breve com um novo programa. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.